Voltamos a Atualidades e agora jornalismo aqui, Atualidades News. Bom, nós convocamos aqui o Jango, o João Afonso Solis, que conhece bem essa parte também, todo o jornalismo, ele faz parte dessa bancada. Bom, ô Jango, uma satisfação novamente, hein? Boa noite a você, João, aos telespectadores de casa. É uma satisfação muito grande estarmos aqui hoje, nessa terça-feira gostosa, dia 8 de abril, para a gente falar um pouquinho dos assuntos que estão movendo a nossa mídia e principalmente aqui, o assunto comentado, como você gosta, para que o nosso telespectador tenha um conhecimento sobre aquilo que está rolando. A notícia comentada. É isso aí. Bom, rapidinho aqui, eu quero só saber do Jango aqui, o Itaquerão, que olha, quase pronto, parece que vai ter um jogo aí do Corinthians e Flamengo. Então, ô Jango, obras são retomadas no Itaquerão e o pessoal está falando que o tempo será suficiente. João, houve essa paralisação, o Ministério do Trabalho e do Emprego paralisou essas obras da empresa Fast devido àquele acidente onde tivemos a morte de um operário do Fábio Hamilton. E com isso, eles exigiram algumas medidas de segurança. E essa empresa foi notificada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego e eles estão agora atendendo a essas exigências. Entre elas, João, é uma tela de proteção pela altura que são, onde estão sendo colocadas essas armações, que são tudo... e que precisa não, disso, né? Justamente, de metálicas, estrutura metálica, e além disso os cabos, que não chegavam até o alcance de onde ia. Então, com cabos maiores também de extensão transversais, para que eles possam, os funcionários, se movimentar dentro daqueles andames. Então, isso é uma coisa muito importante. E o prazo de entrega, João, segundo falam, segundo dizem, é até o dia 20 de maio, que é o prazo final que a FIFA deu para que o estádio do Itaquerão, o futuro estádio do Timão, do Corinthians, seja inaugurado com esse jogo Flamengo e Corinthians. Tá certo? Bom, uma outra coisa que eu queria saber do Jango aqui é que um colunista aí de São Paulo coloca que os times do interior são pequenos e vão jogar com os times grandes. Agora você vê o seguinte, o futebol está nivelado. Se está nivelado para cima ou para baixo, está nivelado. Os times do interior, eles são competentes, têm técnicos bons. E outra coisa, fazem futebol, olha, de primeira. A gente está vendo por aí. Como é que você vê, Jango? João, eu vejo num outro parâmetro, e até vou colocar aqui a minha opinião e o que tenho acompanhado dentro desse contexto do futebol. Esse crescimento que ocorreu nos clubes do interior do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, são as grandes capitais do futebol que envolve o nosso campeonato brasileiro e os melhores jogadores são desses times, Atlético, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Santos, Palmeiras, enfim, são esses, o Vasco, Fluminense. Resumindo, esses empresários hoje estão colocando muitos garotos bons de bolas em clubes pequenos, para criar para ele a projeção do futuro. 8 anos, por exemplo, é o Juninho. O Juninho passou pelo São Paulo, seleção brasileira, teve fora do país, foi para a Inglaterra. Então você veja bem, ele acabou pegando o Doriva, que também foi jogador de São Paulo, volante do São Paulo, na década de 80 para 90, e colocou como técnico. E começou a criar a base, como nós chamamos. E com isso, alguns empresários enxertaram alguns jogadores lá. E deu essa projeção. E a grande diferença disso, João, é o que o pessoal compara e fala. Os times da capital, você pegar o salário do Rogério Ceni, do Luiz Fabiano, né, do Valdívia... Salário violento, né? 300, 400, 500 mil reais por mês. É a folha de pagamento de um time desse do interior. Claro. Então, por isso que há essa chamada nivelamento, que os clubes do interior hoje estão sobressaindo sobre os times grandes. É uma coisa para os próprios clubes grandes pensar também nessa questão. Nós temos hoje, a gente acompanha e sabe disso, o CT do São Paulo, que é um dos grandes, o Santos, começou já também uma safra que vem vindo há mais de 10 anos. O Palmeiras também começou a investir agora, com o novo presidente, com o Nobre. E o Corinthians, que tem um trabalho de base muito bom. Então é uma coisa para se repensar realmente, de manter essa base para colocar jogadores na vitrine, ou seja, na vitrine do mercado. E quando esse jogador estoura, o caso do Neymar, por exemplo, quantos bilhões foram, né, João? Então essa realmente... Agora, o que não pode menosprezar é o futebol do interior. Não, de jeito nenhum. Porque, realmente, por exemplo, em Bragança tem um celeiro aí. O Bragantino foi campeão, João. O Bragantino foi campeão em 91. Exato. Que o pessoal falava que era um restolho na época. O Mauro Silva, que veio, o Mário, vieram tudo do Guarani de Campinas, entrou com o Vitor Hugo, o zagueiro central. Verdade. Foi uma troca naquela época. E o Bragantino foi campeão. Em cima do Novo Horizontino, foi a final caipira que chamava. Final caipira. Então você veja bem, isso foi em 90. Em 91 o Bragantino chegou à final do Brasileirão contra o São Paulo.
Perdeu de 1 a claro. 0 lá no Morumbi, o gol do Mário Filipe, e aqui empatou 0 a 0. Então você veja que o futebol do interior, o Guarani de Campinas, a Ponte Preta, sempre mostraram. A Inter de Limeira foi campeão em 86. Inter de Limeira. Quantos clubes do interior já mostraram isso? Então eu acho que serve de alerta assim para os clubes de São Paulo, os grandes, ficar aí. E os clubes do interior que se mantenham do jeito que estão, porque eles estão num caminho muito bom. Fortalece e muito a cidade, é uma vitrine que se cria para Itu e para todas as cidades que tem realmente essa questão do futebol como prioridade, como a gente nota isso. O Grêmio Barueri começou esse trabalho, mas não conseguiu por questões de brigas políticas, né? A Ponte Preta também seria a situação que passa, o Guarani de Campinas, tudo questões são políticas que entram no meio, que acaba atrapalhando a vida do clube. Mas é um investimento que vale a pena esses clubes do interior para divulgar a cidade e mostrar um produto novo. Tá certo. Bom, vamos lá. O que passou pela mídia aí. Bom, os médicos de São Paulo suspenderam atendimento aos planos ontem, dia 7, hein, Jango? Eles aproveitaram, João, essa data. Houve uma reunião dia 18 de fevereiro, da Associação dos Médicos de São Paulo, sindicatos, e fizeram essa reunião pensando no dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, que foi determinado logo após a Segunda Guerra Mundial. A Organização Mundial da Saúde criou esse dia específico para isso. E eles estão reivindicando, João, uma pauta, estão mandando essa pauta para a ANA, para a Agência Nacional de Saúde, para a ANS. Por que isso? Eles estão percebendo que os hospitais estão totalmente defasados, a tabela SUS, o plano de cargos e carreira. E o que é pior, os planos de saúde que eles atendem também não estão pagando em dia, a maior parte dos planos de saúde. Aí quem sofre é o médico que não recebe, o paciente que não consegue o atendimento. Então eles fizeram essa chamada greve branca no dia 1º, na última segunda-feira, que foi ontem, dia 7, que é o Dia Mundial da Saúde. E vão estar encaminhando essa carta à Agência Nacional de Saúde para que seja discutido, debatido o plano de cargos e carreira dos médicos. Verdade. E toda essa questão que envolve a saúde do nosso país, que está um caos, né, João? Está um caos. Bom, o que nós também vamos colocar aqui, o Jango já até falou, as entidades, as reivindicações que o João colocou aqui, inclusive a revisão da tabela SUS, hein? Que é um arraso isso. João, faz 5 anos que não há um reajuste na tabela SUS. E aí que vem aquela questão que nós discutimos aqui, falamos toda semana, eu, pastor Ricardo e você, para todos vocês de casa. Como que sobrevive um hospital público, um hospital universitário, uma Santa Casa com esse repasse do SUS? Além de ser pequeno, ainda demora 30, 60, 90 dias para se pagar essas entidades. Então é realmente uma ação que eu acho de suma importância, esta união, João, que está ocorrendo agora do Conselho Regional de Medicina, do Sindicato dos Médicos, da Sociedade de Especialistas Médicas e do Conselho Regional. Eu acho que tudo isso vai fortalecer e muito a classe e, logicamente, a nós, que dependemos dos profissionais médicos que nos atendem na porta do hospital, ou no seu consultório, ou nos seus ambulatórios. O segurado que vai, no fundo, ele vai se beneficiar. Isso tem que mudar. Bom, e o Campos e a Aécio se unem com a CPI da Petrobras, Jango. Pegou fogo agora de pouco em Brasília, João. Essa questão até houve o início da votação e a sessão foi suspensa. A Gleice Hoffmann, que é do PT, de Santa Catarina, ela conseguiu lá uma manobra em termos políticos para parar isso. Isso, João, é uma coisa que aparece agora com muita frequência na mídia e tem aparecido isso. Lá atrás, a Dilma Rousseff, nossa presidente Dilma Rousseff, já sabia, João, que Passadena, ou Passadina, como alguns queiram dizer, era um negócio realmente, era um imbróglio, que o Brasil pagou muito e muito caro. Muito. Então o Aécio e o Campos vão ter que se unir. Eu acho que a oposição tem que se unir, porque a Petrobras é nossa, João. A única coisa que a gente percebe e nota que é um produto nosso é a Petrobras. E é uma judiação está hoje nessa situação, nessa condição no mundo, que está afetando o dólar, está afetando o PIB, o mercado interno e as exportações do Brasil, que acabam sendo afetadas com toda essa celeuma que envolve hoje a questão da Então o Aécio, independente da questão que vem eleição, agora em outubro, as eleições para presidente da República, os dois são candidatos, um pelo PSDB e outro pelo PSB, mas independente disso eles estão unidos, juntos com a oposição em Brasília, tentando montar a CPI. E o PT, aproveitando esse gancho, está tentando enfiar a CPI
da Alstom em São Paulo, da Siemens, que envolve o metrô. Aí pega São Paulo, pega também Brasília e pega Pernambuco, João. Eu acho que deve abrir CPI para tudo, então. Não, faz tudo já. Agora faz tudo. Vamos mostrar a cara do nosso país para ver quem são os nossos políticos. Não? Verdade. Bom, e a Câmara aprova o marco civil da internet e o projeto vai para o Senado, João. Agora vai para a sanção do Senado, deve ir nessa semana ainda. A Câmara, apesar de que ocorreram vários adiamentos, aconteceram para a discussão disso. Eu acho que é de suma importância, João. Esse é o marco diferenciado para o Brasil, verdade. Que vai dar um diferencial dessa questão toda que envolve hoje a informática. Né? Verdade. Um país digital, um país que está aí, né, com toda a tecnologia, eu acho que isso vai, sem dúvida nenhuma, esse marco civil da internet. Vai criar realmente isso aí e uma conscientização também das pessoas que usam as redes sociais. Quer dizer, vão ter leis para isso. Vão ter leis, João. Não é jogar o nome de qualquer um na lama ou colocar qualquer um. Olha, leis para a internet vão sair. Já. O projeto está no Senado. Bom, o Jango, e é hora de pensar no voto facultativo, Jango? O nosso presidente, né, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Marco Aurélio de Mello, afirmou isso em entrevista coletiva, por diversas vezes tem afirmado isso, que é hora realmente do próprio Congresso Nacional mudar a nossa lei, porque realmente a situação que está o país, o descrédito que estão os políticos, vai chegar um momento que ele acredita que vai acontecer isso, que o voto seja facultativo. As pessoas vão, se quiser votar, para quem não, às vezes não entende muito bem isso, né, João? Você vai se quiser. Se quiser. Se não quiser, é como nos Estados Unidos, é facultativo. Você vai... O político vai ter que convencer o cidadão a ir votar nele ou no outro, vai ter que convencer com projetos. João, são duas coisas que eu vejo interessantes, até porque eu tive experiência nessa vida pública. Eu digo para você, e Rui Barbosa falava isso há mais de 100 anos, tem dia e haverá dias, haverá algumas pessoas que não mais queiram do bem, as pessoas que são do bem, queiram ser candidatos a cargos públicos. Porque a política está igualada a todo mundo, ninguém presta, e não é por aí, João. Tem pessoas boas, pessoas honestas e sérias no nosso país, na nossa cidade e no nosso estado. Então não é igualar, não é porque um errou que todo mundo erra. Eu sempre digo isso. Você foi um político exemplo disso. Eu passei por isso, né? Passei por diversas circunstâncias e falo isso. E quem conhece minha vida e sabe, eu procurei fazer o melhor para a minha cidade, não pensando em mim. Então eu acho que é realmente o momento de separar o joio do trigo e saber quem são as pessoas que estão com a intuição e com vontade de fazer o melhor para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Verdade. Bom, e o Janote pede que o Azeredo seja julgado no Supremo, hein, Jango? João, aí foi um golpe, né? O Azeredo renunciando, ele tentou dar a chamada mancada jurídica, como se dizem, para tentar jogar o processo de volta para Minas Gerais, para o Tribunal de Justiça de Minas, para que ele fosse julgado lá como cidadão comum, não mais como um deputado federal, que é do PSDB lá de Minas Gerais. Desde 1998 que ele vem sendo investigado, João. Já na época com o Marcos Valério, lá que foi o chamado, né, o primeiro mensalão, virou essa panaceia toda em nosso país. Mas então o procurador, o Rodrigo Janot, tem focado para isso, para que o Supremo Tribunal Federal julgue o Azeredo, para que não remeta esse processo, essa ação 536, ação penal 536, não vá para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e sim em Brasília. Tá certo. Bom, e olha aí, o avião lá na Malásia que sumiu, ele parece vestígios que ele está no Oceano Índico, Jango. João, uma coisa que chama atenção, acho que todo mundo, e principalmente as pessoas que são especializadas em estudos em acidentes aéreos. Sumiu o avião faz mais de um mês, João. Um mês? E não se tem notícia de nada. Diz que há indícios, um dia encontra uma peça, mas ninguém chega perto. Para quem não conhece aquela região, eu não conheço, mas o João conhece e pode até ser... Ele esteve pessoalmente, ele esteve na China, vamos colocar o português claro por diversas vezes, conhece a Malásia, né? Kuala Lumpur, que é a capital. O Oceano Índico, ele é escuro. Muito escuro. João, viscoso. Escuro, viscoso e difícil. E difícil, são mais de 3.000 metros. Então você imagine você para chegar lá. Ontem eu até ouvi um ato em Kuala Lumpur, onde as 239 famílias, João, né, vidas que se foram, estavam unidas com velas acesas na praça pública. Ontem lá na Praça da Independência em Kuala Lumpur, para clarear, né, para que haja
encontrem alguma coisa, algum vestígio disso. Mas até agora continua sendo um mistério, né, João? Mistério, verdade. Bom, e no Rio o Exército ocupa lá favela, e olha, a questão lá tá complicada, hein? Eu não sei não, o governo do Rio, eu acho que ele tentou focar alguma coisa, mas parece que se o Exército não ajudar, a coisa não vai virar. Jango. O Sérgio Cabral, até na semana passada, acabou renunciando ao cargo de governador do estado para sair candidato ao Senado. Nem sabemos se irá sair. Mas um dos motivos que levou à saída dele foi esse descontrole que há hoje nesse complexo da Maré. Ali, João, são um complexo de 15 favelas. Verdade. 15 favelas. E essas unidades que eles colocaram, né? O que aconteceu? Os próprios PMs acabaram se envolvendo com traficantes e tudo. Aí o Exército, agora com 2.450 homens, estão ocupando. E o prazo de ocupação é até dia 31 de julho. Eles esperam estar pacificadas todas essas, né, esses conflitos e toda aquela região ali do Complexo da Maré, onde envolve 15 favelas, manguitos, enfim. É uma área grande, o João, que é do Rio, né, conhece, estudou lá, sabe um pouquinho como é que e funciona aquilo, né, João? Realmente é uma pressão, uma panela de pressão de pessoas inocentes que morrem, enfim, é uma loucura. E ontem e hoje não ocorreram nenhum incidente desde que o Exército está com seus tanques de guerra. Parece um outro país sendo ocupado por tanques de guerra, né, João? Parece uma guerra civil, né? Ali dentro do Rio de Janeiro. Mas vamos torcer, né, para que isso dê certo. Bom, a ANA, a Agência Reguladora de Água, e ela critica São Paulo e o Rio, a briga entre Alckmin e o Sérgio Cabral. Jango. O Vicente Abreu, que é o presidente da ANA, da Agência Nacional de Água, ele no último final de semana, ele declarou isso, que é um absurdo, né? A falta de água, toda essa situação que o país vem passando, e principalmente a região sudeste pela essa falta de água, essa briga entre o governo de São Paulo, o Alckmin, e agora não mais, né? Agora passa para o Pezão, que acabou assumindo o governo do Rio de Janeiro, que não tem que discutir isso, tem que achar soluções técnicas e que se resolva a questão da água independente de partidos, que a água não tem partido. Todos nós tomamos a água não tem partido, né, João? Verdade. A água, o ar que respiramos, que é uma coisa de Deus, da natureza. Que isso realmente não fosse foco para a disputa eleitoral, foram as palavras do Vicente Abreu, que é o presidente da ANA. Verdade. Bom, e os roubos aumentam em São Paulo, Jango, pelo 9º mês. Estado já fala em rever aí bônus e metas, Jango. O governo do estado tem tentado, né, através do Fernando Glela, que é o secretário de Justiça, tem focado para isso, a Heloísa Arruda, também secretária, eles têm buscado, junto com o governador Geraldo Alckmin, junto às forças de segurança, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil e a própria Guarda Municipal de São Paulo, essa questão da segurança. Mas o furto, João, é uma coisa que aumentou, assim, uma coisa absurda em São Paulo e vem aumentando a cada dia. Essa é a grande verdade. Então eles estão agora fazendo um reestudo, um novo planejamento para tentar mudar todo esse foco e tirar São Paulo realmente dessa situação crítica que vive. João, assalto você em todas as ruas de São Paulo, parou o trânsito, o pessoal está assaltando você. E agora fica uma coisa pior, João. Eles estão agora invadindo os carros em pontos e semáforos ali perto do Palácio do Governo. Eu estive lá a semana passada e percebi isso, João. À frente, tinha 3 carros na frente, o pessoal chega armado com um revólver no vidro, João. No vidro. E são motoqueiros, de moto assaltando. Então é uma coisa, feito o Palácio do Governo, você imagina você o resto de São Paulo. Então é uma situação que vem realmente se alastrando e o governo do estado, Geraldo Alckmin, vai ter que tomar atitudes aí drásticas, duras, para tentar controlar tudo isso. Verdade. Bom, e olha bem, a agência, nós falamos isso aqui, estamos voltando porque é um assunto que ficou aí em toda a mídia. Agência de risco rebaixa a nota do Brasil. João, é a situação que o Brasil está passando, né? Porque o PIB não consegue subir. Essa é a grande verdade. E a imprensa tem divulgado isso. A decisão do Standard & Poor's, né, que rebaixou o crédito do Brasil. Isto por quê? Deve à política implantada pelo Guido Mantega, que é o ministro da Economia da Dilma Rousseff. E as políticas que eles estão fazendo hoje, o que está sendo, João? Usar o dinheiro do banco público, dos próprios bancos que são do governo federal, para tentar cobrir despesas do próprio governo. Olha a situação que chegou. E com isso, o Brasil acabou sendo rebaixado, né, porque ele não está conseguindo se manter. E além disso, uma coisa estranha,
O PIB não vai passar de 1,8. Olha que coisa absurda, o PIB não vai passar de 1,8. E com isso o Brasil acaba perdendo, João, o mercado interno, o PIB caindo, o dólar acabou hoje, mais uma vez, tendo uma queda violenta, hoje foi desvalorizado, caiu a 2,20 hoje. Então você veja, estão tirando dinheiro do próprio governo para manter esses programas sociais. Então você veja bem a situação que o nosso país vem enfrentando já há algum tempo. E você que é consumidor, você que está assistindo a TV Altiora, esse bate-papo eu com o João Soares aqui no Atualidades, está acompanhando a inflação no supermercado, o que está subindo o pãozinho, o leite, enfim, todas essas circunstâncias acabam afetando em quem? No bolso de nós contribuintes. E além da carga tributária, que em março agora bateu recorde de novo de arrecadação. Isso é verdade. Então, João, você vê, olha que contrassenso, né? O Brasil que arrecada bilhões de impostos, que toma de todos nós, e não consegue dar o retorno para cada um de nós. Verdade. Olha a Isso situação que o Brasil está enfrentando. E com isso, João, eu digo isso e tenho afirmado, vai ser um reflexo nas eleições de outubro. Porque a Dilma Rousseff, o próprio, hoje Lula, o ex-presidente, afirmou que a Dilma tem que defender a Petrobras e o Guido Mantega tem que rever algumas metas, taxa Selic a 11,25. Ele apresenta credencial. Ele já está, né, João? Com as carinhas lá. Se não, Lulão, pode vir aí. Verdade. Bom, Jango, com duras críticas à política econômica, essa agência rebaixa mesmo a nota de risco brasileira. Eles baixam por causa disso aí, João, por causa de toda a situação que o nosso país está enfrentando, por causa da política econômica que foi implantada. Já vamos colocar uma outra aqui, que a agência questiona a política fiscal do país. Justamente, João, porque se arrecadam-se muito dinheiro e não consegue cobrir a própria máquina, João. Para que você de casa entenda um pouquinho, é isso. Você ganha R$3.000 por mês de salário, só que a sua despesa é 5. Aí você empresta de banco, empresta de vizinho, empresta de parente. É o que o nosso país está vivendo hoje. Nós temos, João, mais de 120 mil cargos de confiança no governo federal. Sabe o que é isso? Isso é verdade, puxado. A máquina incha. Estufa. Da onde tem que tirar esse dinheiro? Do povo. Do povo. Aumenta imposto, aumenta a taxa, aumenta isso. E a prova é que você viu que subiu o refrigerante, subiu cerveja, subiu cigarro, tudo teve aí 4, 5%. Então você vai somando tudo isso num bolo, num contexto, a quanto isso custa para nós consumidores. Verdade. Bom, e a Ambev, hein? É mais rentável do que as gigantes, a Apple e a Coca-Cola, Jango. A Ambev, né, João? Não precisa nem falar, né? Ela realmente domina o mercado, principalmente o mercado brasileiro. E está aí, né? As pessoas que gostam da boa cervejinha, da Coca-Cola, realmente são as marcas aí que ainda se conseguem se manter dentro dessa disputa que há com outras, mas a Ambev lidera o mercado brasileiro e uma boa parte do mercado sul-americano. Bom, e a imprensa aí, Jango, global, foi mais crítica ao Brasil em 2003, hein? Toda a imprensa aí. João, eles estão falando, né, estão dizendo isso, que o percentual de coisas negativas do Brasil que saem na mídia internacional e nacional, global, no mundo inteiro, isso cria aquele ditado popular, um medo dos investidores de vir no Brasil investir. Claro. Você acaba quase que mostrando que a coisa não está boa aqui, então ninguém vem investir no mercado brasileiro. E ela foi mais crítica do que outros anos. Foi muito mais crítica por essa queda. E a queda, João, o país subiu, em 2012 era 23,78. Esse ano, 2013, foi para 35,32 as coisas negativas do Brasil que foram mostradas para o mundo. Então esse boletim da Agência de Comunicação de Imagem mostra claramente que esses abalo, mensalão, essas coisas todas acabaram maculando a imagem do nosso país. Imagem negativa do Brasil. Bom, e a Petrobras, ela indica que, olha, haverá reajuste de preço este ano, Jango. O Guido Mantega, ministro da Economia, e a Dilma Rousseff têm afirmado que não. Mas está num ponto, João, ainda mais agora com essa questão de CPI envolvendo toda essa questão política em si, que a Petrobras agora virou política, vai ser tema de campanha esse ano de 2014, nas eleições presidenciais. Então vai ter que subir, porque nós estamos comprando lá fora os barris muito mais caro do que nós produzimos aqui. Porque, João, aí que vem o grande diferencial que poucas pessoas percebem. A isenção para o carro 1.0 é zero, né, de IPI. Isso o governo não arrecada nada. E isso aí fomenta as pessoas a comprarem veículos à vontade. Sim. A 36, 48, 60 parcelas, 72 parcelas a 300, 400 reais por mês. Só que essas pessoas
colocam o carro na rua, ocupam o trânsito, gastam dinheiro, porque a gasolina realmente vai ser consumida e o álcool. O que acontece? Falta no mercado. Aí precisa fazer o quê? Precisa importar. Você importa, você paga mais caro. E a situação que o nosso país vem vivendo e vem passando não é um momento realmente salutar, João. Essa é a grande verdade. Os jovens que estão hoje com 21, 22 anos estão sentindo agora e sabendo o que é inflação. Nós que temos mais de 50, João, né, 40 anos, sabemos um pouquinho o que é inflação. Verdade. Bom, e a arrecadação de fevereiro é recorde, mas decepciona. Justamente, apesar de chegar aí, né, a um volume absurdo, né, João? O que foi arrecadado de impostos, essa arrecadação toda acaba não sendo suficiente para realmente diminuir o déficit do nosso país. Então, ela foi 30% a mais que o ano passado. Imagine você, 30%, e nem assim, João, se consegue realmente fazer um trabalho de mostrar que a arrecadação vai suportar as despesas do governo. Não consegue suportar, João. A carga tributária é pesada, contudo, não consegue manter a máquina e não consegue sustentar o país. Olha a máquina pesadona, tá certo. Bom, e a Mary Kay, olha, tem descuidado do jazz. Diz o maior pianista aí da atualidade, o Jackson Moran, hein, Jango? É o Jason Moran. Jason Moran, ele tem afirmado isso, né? Que o jazz, o Brasil não é muito assim apreciado, vamos colocar bem claro, né, João? É mais o blues, né? Mas o jazz em si não. Ele é mais lá nos países da Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na Bulgária. Esses países são mais chegados a esse estilo de música, estilo musical jazz, que o Carlinhos conhece bem, pode até falar melhor para você. Mas eles têm colocado isso, né, que é um descuido. Parece que esses países estão deixando o jazz de lado, estão afastando para outros ritmos musicais ou outros estilos musicais, estão ocupando hoje a mídia e o mercado, esse chamado, hoje nem é CD, mas é tudo player, tudo iPhone, iPod, né, João? Essa mídia que está realmente tomando conta e o jazz estão deixando de lado. Então ele está chamando a atenção, o Jason Moore, para que as pessoas realmente se voltem, aqueles que gostam, que amam o jazz. Tá certo! Bom, e olha a Crimeia e suas... A Crimeia, olha, Crimeia, Ucrânia e Rússia. Uma questão aí, uma briga, olha, interminável, porque, olha, a Rússia, ela quer manter aquilo tudo ali sob o seu domínio. E a coisa lá tá complicada, hein, Jango? João, a Crimeia, para quem não sabe, né, ela é uma das repúblicas da antiga União Soviética. Sim. E ela se tornou independente em 1991. Isso que aconteceu. Essa é, para quem conhece um pouquinho de história, eu não estou aqui como professor de história, mas estou apenas reportando e passando para que as pessoas... Agora é uma região bonita. Uma região linda de lagos, de montanha, é um mar negro, né, João, que fazem costas com a Crimeia. E nessa briga com a Ucrânia, João, quem acabou sofrendo as consequências foi a Crimeia, porque 58% das pessoas que moram na Crimeia falam russo. Falam russo, eles queriam ficar ligados à Rússia. 25 ucranianos falam a língua ucraniana. E a língua pátria, ou a língua mãe, ela é táurica. Vem da época dos polacos, dos armênios, dos romanos. Lá atrás. Então você veja bem que é uma região interessante para o próprio turismo. É uma cidade que tem esses atrativos naturais para ser explorado. Então está essa briga aí e a gente espera, né, que o presidente que foi deposto da Ucrânia, o Viktor Yanukovych, né, fique realmente onde está na Rússia, não se apareça mais na Ucrânia. Kiev passa por um momento difícil e a Crimeia acabou pagando a conta de tudo isso aí, né, João? A verdade acabou pagando a conta isso aí. Vamos ver se aquilo lá resolve, porque... É conhecido como a Riviera da Europa Ocidental. Europa Ocidental. Bom, e a Europa... A Europa, o continente europeu ali, está pressionando, como também a América do Norte e Estados Unidos, pressionando a Rússia para que não assuma mais a sua influência ali na Ucrânia, que agora também quer fazer, vamos dizer assim, não só assumir outras áreas, mas também como a Ucrânia, hein? A Rússia está querendo isso, porque é a mesma coisa que os Estados Unidos e você ter aqui os aliados aqui. Quer dizer, foi um negócio complicado, mas eu tenho a impressão que a pressão ocidental muito forte
a Rússia pode rever. Rever e deixar realmente a independência, né, João? Já que foi quando houve a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando aconteceu isso, deu liberdade a esses países. Foram formados países. São 2 milhões de habitantes que moram na Crimeia. Então você veja bem que a gente vê o seguinte, uma questão da Rússia é manter o controle. Vamos dizer assim, o controle daquilo. É verdade. Botar os militares lá em mandá-la. Essa é a verdade. É o Putin. Porque o presidente Putin. Porque a Rússia hoje fala em uma democracia, mas quem manda é o Putin. O Putin e outra coisa. É um regime ditatorial. Com certeza. É uma ditadura disfarçada de democracia. Essa é a verdade. Bom, e o Tribunal Superior Eleitoral vai obrigar candidatos a identificar doador, Jango. João, isso está uma briga grande, inclusive até a Câmara Federal começa a discutir isso. O Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Marco Aurélio, foi um dos autores dessa lei, para identificar quem é que vai dar o dinheiro. E está proibido a doação de empresas que prestam serviços para os órgãos públicos. Eu acho que isso vai ser um grande avanço, porque eu sempre falo isso, vai igualar um pouquinho ainda mais os candidatos. Porque chega nessa época, principalmente deputados, João, aí todo mundo, o governador, o presidente da República, o dinheiro aparece tudo quanto é lado. E aí você vai ver os doadores, são aquelas empresas que prestam serviço para o município, né? Então fica aquela neura toda, como está acontecendo assim, a Alstom aparecendo, está vendo tudo aí, João, está tudo aí às claras. Então acho que é uma bela e uma excelente solução para deixar as eleições niveladas. O povo votar naquela pessoa que ela acredita que possa ser melhor, não pela compra de voto através de churrasco, de passagem, de excursões, tudo isso que é usado, shows como era antigamente, já foi cortado, sim, tudo isso era maquiagem para ganhar o voto. Então acho que isso realmente é o voto consciente que o Tribunal Superior Eleitoral está buscando. Bom, mais algumas notícias aqui, chegando no finalzinho desse bloco, mas cubana do mais médico, olha bem, ela deixa emprego, sabe o que ela faz? Não volta para Cuba, vai para os Estados Unidos, Jango. Ela procurou refúgio, né, João, lá em Brasília, ela estava prestando serviço em Brasília, procurou o consulado americano e pediu realmente, né, para que fosse deportada no bom sentido, fosse mandada embora para os Estados Unidos. João, e estão usando realmente o Brasil como ponte, os médicos, esse mais médico. Por isso que a gente falava aqui, não que a gente é contra essa questão dos mais médicos, não somos contra, ninguém é contra, só que eles estão usando o Brasil de passagem para eles terem a liberdade para ir para onde eles querem. Não é o primeiro caso para deixar Cuba sair daquilo lá, né? Daquele país que realmente, né, é socialista, é fechado. Verdade. Então eles estão usando o Brasil como trampolim, como uma ponte aérea, vamos dizer assim. Vem para o Brasil, trabalha uns 6 meses, um ano, uma já foi trabalhar como assessora do deputado do federal do Democrata, outra já se escondeu, agora essa pediu para ir para os Estados Unidos, e isso está acontecendo. Então a questão do mais médicos é excelente, só que precisa ser revisto essas questões. Bom, uma última notícia aqui, o trem-bala, hein? Trem-bala entre Rio e São Paulo ficará para 2020, Jango? Vamos prometer agora 2014, 2018, aí 2020, né, João? Você vê, é uma coisa absurda, né? E as pessoas acreditam em Papai Noel, em Saci Pererê, porque, olha, todo mundo sabia que o custo era altíssimo, o governo federal não ia investir nisso, o governo de São Paulo não tem dinheiro, muito menos do Rio. Então, que trem-bala que é esse? Ficou no projeto, na ideia... Ficou só a bala. Ficou só a bala, né, João? Mas faltou bala na agulha para fazer. Tá certo. Bom, olha aí. O Jango, semana que vem, estará aqui com a gente, debatendo esses assuntos de interesse para todos aqui em Atualidades News. Jango. Só comentar duas coisas. Houve as eleições do Ministério Público, né? Sim, verdade. Foi eleito o Márcio Elias Rosa, ganhou do Marrei, ganhou por diferença até pequena, foi 1.095 votos contra 791 que o Marrei teve. Então agora o Alckmin tem 15 dias para sancionar o novo mandatário do Ministério Público Estadual. E a outra boa notícia para o Brasil foi a canonização do Padre José de Anchieta. Padre José Anchieta. Que chegou aqui no nosso país, ele que nasceu em Tenerife, na Espanha, aos 14 anos foi para Coimbra, em Portugal, e depois aos 18 para 19 anos chegou na Bahia e veio para São Paulo, onde ele caracterizou os índios, educação, que ele ensinou os índios, e brigava com os colonos portugueses, né, os mandatários, para que não escravizasse os índios. Então está aí um santo que não precisou, foi de todas as beatificações feitas, João, e canonizações, a única diferente é que não precisou de nenhum milagre comprovado, porque faz mais de 500 anos. Era impossível em arquivos. E agora apareceram alguns depoimentos de algumas pessoas do Rio de Janeiro e de São Paulo que intercederam pela alma, né,
pelo santo São José de Anchieta, que é o novo santo brasileiro. E ele andou pelo lado do Espírito Santo, onde tem uma cidade chamada Anchieta, tem alguns restos mortais dele lá, e olha, é um local mesmo que ele ficou muito tempo lá, catequizando os índios, e ali onde ele escrevia, nas areias das praias, Poema da Virgem. Poema da Virgem. E João, interessante, mas 12 irmãos deles foram sacerdotes também, seguiram a mesma coisa. Eram 13 irmãos, 12 foram padres. Olha aí. Olha que missão, né? Missão mesmo. Bom, Jango, semana que vem estaremos aqui. Se Deus quiser, João. Eu quero agradecer a você, aos telespectadores, desejar a todos uma boa semana. E para mim é uma satisfação, um carinho muito grande estar aqui com você, nas atualidades, na nossa querida TV Altiora. Agradecer a toda a equipe, a Solange, a Isabela, toda a equipe da TV Altiora, que sempre nos recebe com muito carinho. E se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui. É isso aí. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Voltamos já já. Temos música, o show da noite. Já já.